Dona Ione, onde e quando a senhora nasceu? Nasci em Afogados da Engazeira, no dia 13 de setembro de 1924, na casa de meus avós maternos, na Avenida Praça Praça Domingos Teotônio. Domingos Teotônio, casa grande de esquina. Quem eram seus pais? João Cecílio de Barros, Sua mãe? Julieta de Góes Barros. Ele nascido em 22 de novembro de 1894. Ela em 29 de junho de 1900. Fale-nos da sua infância. A minha infância eu passei uma parte aqui em Afogados, quando eu era pequenininha. Depois na Fazenda Colônia, que meus pais moraram um tempo lá. Depois na Umburana, que era a fazenda de meu avô paterno, pai de meu pai, na fazenda do Coronel Zusa Barros, na fazenda Umburana, em Tabira. E depois papai foi para Garanhuns, aí não deu certo. Em que ano, Dona Ione? Garanhuns foi mais ou menos no 1930. Depois fomos para Delmiro Gouveia, e papai arranjou um trabalho lá, na fábrica, na Companhia Agrofabril Mercantil. Ele era gerente do serviço externo da companhia, e nós moramos lá de 32 até 42, quando ele faleceu. A senhora já me falou há algum tempo uma educadora, uma professora sua na infância. Quem era essa professora? Natécia Serpa de Menezes, que era mãe de um rapaz que veio para aqui como médico, Zé Serpa de Menezes. Ela era minha madrinha. Ah, Dr. Serpa veio para aqui, a senhora já sabia quem era o Dr. Serpa? Já sabia, porque eu assisti o casamento dela quando eu estava lá em Delmiro, quando ela começou a ensinar, ela era solteira. Depois ela casou-se com o seu Alfredis Menezes, um rapaz de lá da família Menezes. E quando nós viemos para aqui, Zé Serpa já era nascido, nós conhecíamos. Então, Dona Ione, a senhora passou alguns anos em Delmiro Gouveia, Alagoas. Foi. Quando e por que vocês retornaram para Afogados da Engazeira? Primeiro, eu fui estudar com 10 anos, papai me botou interna no Colégio da Sagrada Família, no Recife, onde eu tinha 10 anos. Depois, eu voltei a estudar, aí parou uns tempos sem eu estudar. Quando foi em 40, eu voltei a estudar em Caruaru, no Colégio do Sagrado Coração. Lá eu fiz o segundo e o terceiro ano ginasial. Aí foi lá que meu pai morreu. Quando eu estava em Caruaru, aí meu pai morreu, em 42. Então eu fui continuar os estudos em Vitória, de Santo Antão. Eu em Caruaru morava na casa de uma tia minha, irmã de mamãe, Maria Luísa Góes da Cruz Gouveia, casada com o doutor Oswaldo Evaristo da Cruz Gouveia. Ele foi prefeito em Afogados. Foi prefeito em Afogados. Agora, ele era médico higienista, então ele foi transferido de Caruaru para Vitória de Santo Antão, que ele preferia ficar mais perto do Recife por causa da família, para ele educar, que ele tinha 6 filhos, né? Aí ele foi para Vitória. Então eu fui com eles para Vitória. Em 43 eu já fiz o segundo ano, passei do curso ginasial,
do primeiro ano ginasial para o segundo normal. Nessa época o normal era de 4 anos. Aí eu fiquei estudando no Colégio de Vitória, no Colégio Nossa Senhora da Graça, em Vitória de Santo Antão, que era dirigido pelas irmãs das Damas da Instrução Cristã, as mesmas de Recife. E lá eu me formei em professora, que na época era 4 anos. Que ano era esse? 1943. Aí em 1944 houve uma seleção no estado, eu fiz as provas, fui aprovada, aí fui nomeada para professora da Boa Vista, hoje em Ibitiranga. Lá eu passei um ano. No ano seguinte eu fui transferida para aqui, para Afogado da Engazeira, escola isolada. Quando o grupo escolar... Essa escola isolada é onde hoje é a dona Ana Belo? Não. Não. Era casa alugada. Era a professora que alugava a casa. Municipal ou estadual? Estadual. Aí no ano seguinte, quando o grupo escolar foi inaugurado, aí nós fomos, as professoras do estado foram todas localizadas no grupo escolar Padre Carlos Cotá. Hoje escola Padre Carlos Cotá, né? E lá eu passei muito tempo. Depois eu fui transferida para o Colégio Normal, quando o Colégio Normal foi inaugurado. Lá eu era professora primária, depois eu passei a ser professora do curso ginasial. Eu ensinava geografia. Nesse tempo não se falava ainda de faculdade pelo interior, só na capital. Tinha o MEC providenciava uns cursos de suficiência, que especializava os professores na matéria que eles queriam. Então eu fiz suficiência em geografia. Passei um ano no Recife fazendo esse curso. Aí continuei ensinando geografia no Colégio Normal. A senhora tem recordação dos seus amigos de infância? Tem. A senhora poderia citar alguns? Terezinha Padilha, que era minha prima ainda, é um parentesco muito, muito ligado, porque o pai de Terezinha era primo da minha avó. E a mãe de Terezinha também. Todos dois primos dos meus avós. De Padre Luiz e Madre Sinhá, que eram meus avós, e eles também eram primos. Aí era outra palhaçada. A amarração aí é grande, tinha né? Terezinha Padilha, tinha Magda, irmã dela, Magda mora? em Recife. Recife. Magda é casada com um rapaz de Triunfo e também mora em Recife. Eu conheço Helena. Helena é a mais nova. Helena Maria. E uma que mora em João Pessoa. Maria é Maria Madalena. E Miriam, que estava aí agora, que mora em Brasília, já voltou para Brasília. Né? Matou a saudade daqui, Saudade. mas ela tem a família dela lá e voltou. Sim, tinha a menina de Dona Tetê também, Socorro, Terezinha. Eu já conhecia a Terezinha do internato, no colégio de Caruaru. Dona Genedi Magalhães, era sua amiga de infância? Não, Genadia foi colega assim de trabalho, mas não foi amiga de infância. De infância não. A senhora tem percebido as pessoas que estão distantes há muito tempo de Afogados da Engazeira estão retornando? Volto com muita saudade e achando o desenvolvimento de Afogados uma coisa fora de série. É o que eu ouço assim, comentando com o pessoal. Zezu, um antigo jogador de futebol, a senhora conheceu? Ele se ausentou de Afogados há 47 anos, está retornando agora para rever a terra. 47 anos longe de Afogados da Engazeira. Além de tantas outras pessoas que a gente não sabe, mas que estão retornando para rever a terra. Ó, Lula, meu irmão, ele nasceu em Delmiro, Gouveia.
mas ele foi criado aqui. Então ele tem uma saudade. Nesse fim de ano ele me telefona quase todo dia para saber das notícias, da festa, se correu tudo em paz, como foi, se houve violência, se não houve, da ornamentação, ele quer saber tudo. Ainda ontem ele telefonou. Cria raízes, né, Dona Ione? Cria raízes. E de familiares, quais aqueles que mais lhe marcaram, que foram tão importantes na sua vida? Tio Gonzaga, que era conhecido aqui como Padre Góes, que era irmão de mamãe, ordenou-se aqui em Pernambuco, mas morava, depois foi embora para o Rio e lá ele fixou residência. E todo ano ele vinha no fim do ano visitar a mãe dele, minha avó, Madrinha Sinhá de Góes, como era conhecido pelo povo, e foi assim um verdadeiro pai para mim e para os meus irmãos e para minha mãe, depois que meu pai morreu. E tia Letícia, que deu um acompanhamento também muito grande a gente. Era muito rígida, mas era muito boa. Quem foi Dona Letícia na sua vida? Foi uma pessoa muito importante na direção assim, da minha vida, da vida de meus irmãos. Foi ela quem encaminhou a gente para os colégios depois que o papai morreu. Quer dizer, encaminhou meus irmãos, porque eu já estava encaminhada, né? Aí ela era uma pessoa muito dedicada à educação, às pessoas, era uma pessoa ótima. Muitas vezes eu vi tia Letícia tirando assim a roupa para dar ao povo. E Madrinha Sinhá chamava ela José Lapolongue. E Madrinha Sinhá dizia que José Lapolongue era um francês, que tudo que ele tinha ele dava. Aí Madrinha Sinhá chamava a tia Letícia José Lapolongue. Ela era muito caridosa. Muito caridosa. Muito caridosa. E era assim, ela não dizia, não sabe? Ela fazia as coisas escondidas. Fazia até coisa demais. Aí quando a gente sabia que reclamava, ela ia e dizia, cala a boca para a mamãe não saber. Fale mais sobre os seus amigos, seus colegas. De escola, era lá em Belmiro, que nós íamos para a escola de Madrinha Tércia, e quando nós voltávamos, papai comprava sempre revista, Noite Ilustrada, aquelas revistas antigas. Então eu recortava as figuras e quando nós voltávamos da escola, meio-dia, nós ficávamos sentados num portal que tinha lá da fábrica de tecido, ficava com as colegas sorteando figurinha. Aí quando a gente chegava em casa, a mamãe dizia, mas o que é que estava fazendo? Não, a gente estava brincando ali um pedacinho. A gente chegava tarde. Aí, mas essas meninas já dispersaram, eu não tive mais notícia delas. Depois que eu vim embora para aqui, não tive mais notícia. Vocês passaram quantos anos em Delmiro Gouveia? 32 a 42. Então, 10 anos, né? No começo de 42. Papai morreu e a mamãe veio logo para aqui. Que o Miguelito foi buscar. Sim. Há uma pergunta. Sim, um amigão, tio Miguelito, foi como um pai pra gente. Ele era irmão de mamãe. Foi muito bom. Tanto que ele e o irmão de papai, tio Agostinho, que foram nos buscar para ficar morando aqui. Dona Ione, naquela época, 1942, a dificuldade de transporte era grande. Era grande, mas a companhia... Vocês vieram de quê? A companhia mandou um caminhão trazer toda a mobília e trazer a gente. Passaram o dia todo para chegar aqui, hein? Eu acho que foi, não me lembro. Não sei, porque eu estava em Vitória, quando ele morreu, aí eu não fui para casa. Quem veio foi Ivone e Lula e Deja, com mamãe. Fale-nos agora sobre a sua juventude. Foi aqui, mas eu não gostava, eu não sabia dançar muito, não gostava muito de festa. Eu sempre gostei muito de ler, de conversar. Aí não tem muita coisa para contar não. Como eram as festas? A partir de quando a senhora começou a ir às festas, participar das festas? Depois da construção do clube Acaí,
porque havia umas festas Coreto, no Coreto. no Palanque. Mas nem no Coreto, nem no Palanque, mamãe não deixava a gente ir. Não. Aí só aqui, quando a gente estava mais velha, quando eu já estava mais velha, eu ia aí no Acaí. Mas como eu não gostava muito de dançar, eu não gostava muito de festa. Como era o seu relacionamento com os amigos? Existia interferência familiar por preconceito devido à senhora ser de uma classe mais privilegiada, que tinha vida cômoda, confortável, Não, sem privações? Não, existia não. Porque lá na casa da minha avó, o pessoal que servia se sentava na mesa com a gente para tomar café, para almoçar, para jantar. Aí não tinha isso não. Quer dizer, seus avós e sua mãe não eram preconceituosos? Não, era não. Não. Era tudo igual. Tudo igual. Então a senhora estudou, fez o seu primário em Delmiro Gouveia, Foi. fez um curso mais avançado em Vitória. E a continuação dos seus estudos, como foi? Quando abriu, assim, aí depois veio a reforma do curso normal para 5 anos. Aí já foi perdendo validade o curso normal de 4 anos, né? Depois surgiram os cursos pedagógicos pelo interior, que só tinha na escola normal em Recife. E então começaram as exigências do Estado. Aí nós fizemos, eu e as colegas, começamos a fazer o curso pedagógico em Sertânia, mas não deu certo. Por causa do transporte, por causa de uma série de coisas. Aí nós descobrimos o curso pedagógico em São José do Egito. Aí nós fomos fazer o curso lá, terminamos o curso lá. Afogados não tinha ainda? Não tinha ainda. Afogados demorou a ter o curso pedagógico. Tabira teve primeiro. Aqui. Como era o Afogados? Como era Afogados da Engazeira do seu tempo? A senhora tem recordação de Afogados bem antigo? Tem. As casas antigas, porque as casas estão muito reformadas. As casas estão muito reformadas, né? Tudo modernizada. Mas eu achava bonita aquele casario ali da praça. Da praça. Como é o nome dela? Domingos Teotônio, né? Teotônio, com aquelas portas de madeira assim. Eu gostava. A casa de vocês, a casa do seu guardiato, né? Não é isso? Era. Depois foram melhorando a visualização e foi ficando diferente, foi se modernizando, né? Eu já vi uma fotografia da praça, da Domingos Teotônio, que hoje é Monsenhor Arruda Câmara. No verso dizia Rua do Comércio. Era isso mesmo. Então, a Praça Domingos Teotônio, que atualmente é Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara. Essa praça esse nome foi dado por um prefeito que teve aqui e veio, não sei se ele veio de Recife, foi no tempo do Estado Novo. Tia Letícia gostava muito dele e disse que ele começou a modernizar a cidade. E essa praça foi bolada assim por ele que não terminou. Eu não estou lembrado do nome dele. Eu sei que era um rapaz novo ainda, um rapaz de visão, mas foi na época do Estado Novo, no tempo de Agamenon Magalhães. E o coreto? A senhora nunca foi em uma festa no coreto? Não. Sua mãe não permitia? Não deixava não. Sim, mas qual a razão? É porque a senhora era muito jovem ainda? Eu acho que era, não dizia por que era não. Eu sei que na casa de Terezinha Padilha, uma vez tinha uma festa lá e também lá não deixavam ela. E Magda chorando. E estava cantando aquela música. Eu já disse que você não vai ao baile.
Eu já disse que você não vai ao baile, não vai, não vai. E Magda chorando. E ainda mais, essa música tocando para fazer pouco da gente. E Elpidio e Aretuso nem ligava. Aí a gente também era nova, ia se distraindo com outras coisas, pronto, acabava a raiva. Quais os professores daquela época que a senhora tem recordação? Dona Aurora, tia Letícia. Dona Aurora era nossa colega no grupo, mas era já mais velha, ela era uma moça que veio de Recife, casou-se aqui, radicou-se aqui, e era uma senhora inteligente, dava cada risada gostosa, e era uma boa professora. Depois já era Ginedi. Dona Evangelina? Sim, Evangelina, mas Evangelina não foi minha professora. Não. Foi minha professora, foi professora de Deja de Lula. Também era uma grande professora. Oradora, né? Oradora, estudiosa. Em tudo ela estava presente. Comemorações de afogados ela estava sempre. Muito de ler, tinha uma conversa muito boa. E deixa eu ver, Genedi, do Carmo Veras. A esposa do Dr. Zé Humberto, né? O Dr. Zé Humberto, que hoje não existe mais, né? Deus já levou. Giselda Veras, que era sobrinha do seu Barbiato. A família dela já morava em Arco Verde e ela passou aqui uns 2 ou 3 anos no grupo, depois ela se transferiu. A senhora tem recordação de professoras, filhas de Nozinho Câmara? Ah, eu conheci, mas elas não eram mais professoras aqui. Quando nós chegamos, só tinha a fama delas, que eram boas professoras. Elas eram muito amigas de tia Letícia. Eram 2 irmãs. Não lembro o nome delas agora. Moças inteligentes também. Eu gostava de ouvi-las conversando com tia Letícia, muito, que elas se davam muito bem. Dona Ione, e o coração? Seus amores? O que é que a senhora tem a dizer? Nesse ponto aí eu tive um noivo, mas a família não queria de jeito nenhum, porque ele era moreno. Era negro? Era negro. Aí, mas não foi por isso que acabou-se não. Acabou-se porque ele não foi leal comigo. Aí eu acabei. Então na sua vida a senhora fez vários cursos, né? Se formou. Depois eu fiz o curso pedagógico, depois eu fiz o curso de geografia em Arco Verde, quando surgiu a faculdade de Arco Verde, que era licenciatura curta, eu fiz. Depois eu fiz licenciatura plena em Caruaru, de pedagogia já. Pronto, E direito? Fiz o curso de Direito Souza, por meu colega Roberto Pinto, Elvira, Célio? Célio e aquele menino de Pedro Pires. De Zequinha Pires. Paulo Pires, foi? Paulo Pires, foi o nosso. Rogério Oliveira também estudou lá? Rogério foi. Mas Rogério era direito ou era agronomia? Não, Rogério era direito. Ah, ele fez agronomia e direito, né? Era. Cite algum fato importante na sua vida profissional. Foi quando eu fui convidada para ser diretora do colégio. Dom Francisco me chamou diante do governador, porque as freiras tinham ido embora, né? Que o colégio normal era dirigido por freiras. Era escola normal rural naquela época. Aí ela resolveu ir embora. Então Dom Francisco me chamou. Ele não perguntou se eu queria, não. Ele me chamou e na frente do governador e disse assim, o governador era do Paulo Guerra. Aí ele disse, olha aqui a candidata para ser a diretora do colégio. Aí o doutor Paulo Guerra disse, ele era muito educado, os olhinhos verdes, me lembro dele. Aí ele disse, muito bem, professora, pode ir assumir
e a sua nomeação vai sair. Aí saiu. Sim, quando Dom Francisco disse isso, e minhas pernas ficaram bamba, ele me chamou e eu não acreditava. Eu só fiz dizer assim, mas Dom Francisco. Aí ele disse, é você mesmo que vai. Algum momento importante nesse período? Sim, quando uma vez o Monsenhor Arruda Câmara, que era deputado federal, esteve lá, me faltava algumas terminações do colégio. Aí eu falei com ele gostou muito da arrumação do colégio. Aí eu falei com ele e ele arranjou a verba e eu aí mandei, por exemplo, para botar a janela da frente, que a janela era de madeira, mas com o tempo estava tudo apodrecendo e caindo. Então foi daquela época, ele mandou uma verba e eu botei naquele tempo, basculhante estava na moda, aí eu mandei botar os basculhantes do colégio todinho, fechei dos lados, que era tudo aberto, botei grade lá atrás e fechei também, tudo com verba de Monsenhor. O Monsenhor Arruda Câmara todo ano ele arrumava uma verba federal boa, que as verbas federais eram mais fáceis de prestar conta, só era ter as notas fiscais, que a gente prestava conta de tudo. Aí eu fechei o colégio todinho. Nós sabemos que a senhora é uma pessoa atenta, uma escritora atenta sobre tudo que acontece com a sua família. Registre tudo que é importante. Fale algo sobre isso. Eu tenho um livro que eu anoto. Eu vou anotando o que vai acontecendo e tá aí para você ver quando você quiser. Anota até a falta de chuva, o calor. Vou anotando assim as coisas que vão ser. A inauguração da Estrada de Ferro, que era um sonho do Monsenhor Câmara, demorou muito, mas chegou. Infelizmente, eu disse a meu irmão que é engenheiro, que ele foi engenheiro da rede, eu digo, olha, nunca entrou na minha cabeça porque foi que tiraram esse trem daqui. Porque foi uma luta grande de Monsenhor Câmara para esse trem passar por aqui, né? Porque ele estava planejado para passar direto para a Custódia. E ele conseguiu, brigando no Senado, que viesse para aqui. Afogados deve muito, mas muito mesmo. A ele. Ele não fazia assim, favor pessoal, não. Ele fazia favor à coletividade. Ao coletividade. Eu conheci o Monsenhor Câmara. Ele era um homem alto, assim, decidido. Eu valorizo muito o que ele fez por Afogados. Qual a perspectiva que a senhora vislumbra para a juventude de hoje? Nós estamos em 2009, início de 2009. Eu estou achando tão difícil assim, uma boa perspectiva para a juventude, porque é tanta coisa que não educa. Temos a televisão, temos o Orkut, que tem coisa boa, mas também tem muita coisa que desvia a juventude. Eu tenho medo do que vai acontecer se não houver alguma reviravolta. Aí penso muito nos meus sobrinhos mais novos, o que é que vai ser deles no futuro, né? Com essa liberalização demais, sem limite. Eu ouço assim programa de televisão, os psicólogos dizendo, precisa dar limite, precisa se receber não. Educação não é só sim, sim, sim. Tem que haver não também, né? Tem que haver o contraponto, né? É. Conte-nos alguma artimanha da senhora quando criança. Não tem nada não, só com eu e Ivone, porque Ivone era mais nova do que eu, é mais nova do que eu, 3 anos. E então, assim, qualquer coisa que eu fazia, ela fuxicava em casa, porque
Eu fui alfabetizada por meu pai e minha mãe. E quando eu ia para a escola, que ela começou a ir também, aí papai toda vez queria saber como tinha, porque na escola de primeira a gente lia as lições, né? Então quando ela chegava em casa, papai perguntava, aí ela dizia que eu tinha lido assim, que não tinha lido corretamente, ficava gaguejando, sabe? Aí papai chamava a atenção, aí eu arengava com ela. Os seus pais eram cultos. Eles eram. Eu li tanto romance. E lia muita revista, lia jornal lá em casa, toda vida teve revista, teve jornal. E quando apareceu o rádio, papai comprou rádio, e a gente ouvia rádio, viu o noticiário, eu gostava muito de ver o noticiário com ele. E ele gostava muito de rede, porque em Delmiro fazia muito calor. Então ele ligava o rádio e eu ficava na rede com ele, ouvindo as notícias. Quando eu não entendia, ele aí me explicava. A senhora poderia citar o nome de um livro que a senhora muito admira? O livro de Humberto de Campos, de Essa de Queiroz, eu gosto. Os livros que vocês escrevem aqui, eu gosto, por conta que eu conheço o ambiente, né? E gosto de romance. Os seus Eu avós... li muito romance de MDLI, quando eu estava no colégio, porque era no colégio interno, era a única leitura que a gente tinha, era o romance de MDLI, que é francesa, né? Aí eu gostava muito. Os seus avós sabiam francês? Não, tia Letícia sabia muito francês. E eu e Ivone, nós lamentamos muito, porque não alertamos para aprender. Não ligava. A gente, quando é novo, não liga muitas coisas, não, né? Aí ela falava corretamente francês. Ela e tio Oscar. Como eram as festas de fim de ano lá na Casa Grande? Eram muito boas. Juntava, viu, o tio Gonzaga. Já a partir do início de dezembro, que começava a chegar? Dezembro, né? Uma vez ele trouxe tia Leninha, que era irmã dele, era freira, que no começo morou com ele. Depois entrou no convento, que ele toda a vida reclamou. Ele nunca aceitou muito ela ter entrado no convento. Ele disse que ela devia ter ficado com ele. E vinham as irmãs de meu pai, principalmente tia Agostinha, que tia Laura, que é assim, tia Laura, irmã do meu pai, era casado com o tio Antônio, irmão da minha mãe. E quando minha tia Laura morreu muito nova ainda, morreu com 30 e poucos anos. Morreu de parto do último filho, de Francisco. Foi até doutor Hermes quem foi fazer o parto, mas houve uma cheia daquele riacho daqui para Tabira, e o doutor Hermes não pôde passar no tempo certo. Quando chegou, ela já estava com uma hemorragia muito grande, aí ela morreu. Então, tia Agostinha, que era a irmã mais velha de meu pai, cuidou dos filhos, dos sobrinhos. Aí, quando era no fim do ano, que tio Gonzaga vinha, ela vinha com os meninos de tio Antônio, que eram Zete, Lula, Francisco, que foi de quem ela morreu, Socorro e Margarida. Margarida formou-se aqui de professora, depois foi para o Recife, formou-se em medicina, hoje mora em São Paulo. Casou-se como médica. Ela foi fazer um estágio lá em São Paulo e conheceu esse rapaz de lá e casou-se com ele. E Socorro não casou, mas é socióloga, uma moça muito culta, inteligente, estudiosa, ainda hoje faz curso. Lula é médico, Zete é agrônomo, só Francisco que não quis estudar, não outro jeito dele querer estudar. Esse povo todinho, Dona Ione? Vinha todo para lá. Todo para aqui, para Afogados? Com tia Agostinha, que vinha com ele, né? E lá de São Paulo, Rio, Recife? Vinha pouca gente, porque era mais difícil. Né? Às vezes vinha um, às vezes tia Sila, que foi na casa onde eu estudei, ela às vezes vinha. Uma vez ou duas, tia Lourdes veio, mas já morava no Rio, era mais difícil, né? Aí tinha aqui tio Miguelito, com a família dele, Carminha, e o povo de tia Agostinha,
com os meninos e tio Antônio. Tio Antônio nesse tempo era vivo, ele também vinha. Aí era muito bom. Era um fugado. Saudade? Sim, tinha Odete também. Saudade? Muita saudade. Tinha Odete também, que Madricinha criou. Odete era filha de quem? De tio Antônio. Era prima da gente. Era traquina? A Odete era horrorosa, era engraçada. Astuciosa que sou. Sempre foi alegre, não foi? Fui. Mas Madricinha tinha paciência, ela não era abusada não, não era vó abusada não. Ela só não gostava de barulho quando ela estivesse deitada. Mas o que a gente fazia de brincadeira e tudo, corria no terraço, brincava, trazia as amigas para lá, ela não se incomodava não. Quer dizer, vocês vieram de Delmiro Gouveia e viveram todo o tempo com os seus avós. Foi. Seus avós. Com ela, que ele já tinha morrido. Ah, ele já tinha morrido. Ele morreu em 38, 39, uma coisa assim. Ele morreu novo ainda, ele morreu com 60 e poucos anos, do coração, Padre Luiz. Mas Padre Luiz não era de muita brincadeira não, sabe? Ele era assim, tratava bem, mas era uma pessoa séria, ele não tinha muita brincadeira com ele não. Agora, meu avô, o pai de meu pai, era ótimo, Pazusa. A gente chamava Pazusa com ele. É Zusa Barros? Era Zusa Barros. É. E a gente brincava, sentava no colo dele, ele gostava muito de espreguiçar dele, e a gente brincava e acendia o cigarro dele, ia buscar fogo, que ele fumava muito. E o seu avô de Ningué? Tem lembrança ou não? Tem lembrança, mas ele também não tinha muita conversa com o menino, não. Ele morreu com 94 anos, mas Madricinha, me lembro que Madricinha mandava o almoço dele, mandava o café, o almoço e o jantar, todo dia, e mandava. Eles não moravam na mesma casa, não? Não, ele morava naquela casa que hoje, assim, aquela de lá, tem a Horácio Pires e tem um quartinho, né? Aquela vizinha do quartinho, era a casa dele. Ele morava lá? É onde morou muito tempo um fotógrafo? Ele morava lá. Aí... Já era viúvo? Já, porque ela morreu nova. Ela morreu. Agora, engraçado que eu me lembro dela, Dindinha, ela andando bem devagarinho, e ela foi se encostar num poste assim, mas ela foi na sombra do poste, que a luz era ruim. Uma coisa que a gente sentiu muito quando chegou aqui era a energia, porque a gente saía de energia de Paulo Afonso para vir para a energia do motor, foi duro. E eu me lembro de Dindinha, assim, ela foi se encostar no poste para subir na calçada. Aí ela não enxergava bem, encostou na sombra do poste, aí ela caiu por cima do fígado. Aí faleceu. Daí ela adoeceu e morreu dessa queda. A senhora tem recordação dos médicos que passaram por Afogados da Engazeira? Tem Dr. Hermes, Dr. Herbert Miranda Henriques, que casou-se com Zélia Campos, irmã de Carminha Campos, que era casada com o tio Miguelito, e tia Letícia. Dr. Júlio? Não, Dr. Júlio eu não conheci não. Tia Letícia falava em Dr. Júlio, num Dr. Gode, que tinha Casa de repouso? uma casa de repouso, mas não era casa de repouso. Isso era na década de 30, 36, mais ou menos, Por 37. aí, mas eu me lembro que uma vez vi Dr. God, ele era um bem alto, assim, mas uma vez que eu passei por aqui, antes de eu vir morar, mas só me lembro bem de Dr. Hermes e Dr. Miranda, foi os que eu conheci mesmo. Os seus pais falavam de algum médico, porque aqui em Afogados não tinha médicos, mas tinha uns médicos de Triunfo, de Princesa Isabel. Princesa. Tia Letícia e mamãe falavam muito, em médico e dentista dessa região, eu não me lembro dos nomes não. A senhora teve algum problema de saúde que precisou ser encaminhada com urgência para algum médico? Nunca tive. Não. Qual a sua maior realização pessoal? Ser professora. Advogada não? Não.
foi uma escolha errada. Mas foi para aprimorar mais os conhecimentos. Mas E profissional? ser diretor do colégio. A senhora se realizou? Ali eu me realizei. Realizou. Fiz muito curso bom. Peguei muito secretário de educação bom. Foi muito bom. Apesar de ser muito difícil lidar com gente. Mas eu soube lidar. Graças a Deus. A senhora poderia, em algumas palavras, dizer quem é Ione de Góes Barros? Eu sou uma pessoa que eu me realizei, vivo bem com a minha família, gosto muito dos meus sobrinhos de sangue, dos meus sobrinhos netos, dos meus sobrinhos afins, casados com as minhas sobrinhas. E me dou bem com todo mundo. Tanto que aqui as pessoas que moram comigo, tem uma moça que faz 10 anos que trabalha para mim. Ela hoje não veio, porque ela foi cuidar dos dentes. E as meninas que moravam comigo, sempre arrumei moça para morar comigo, formei, e forme elas se casam e vão embora. Mas elas voltam aqui, vêm me visitar. A senhora é feliz? Sou porque meus irmãos me têm muita atenção, e meus sobrinhos. E vivo bem, não tenho de que me queixar não. Graças a Deus. Só da minha osteoporose. O que a senhora gostaria de falar mais sobre esse documento? É bom porque eu fui uma pessoa que se dedicou à educação, à formação de jovens, e isso passa para a posteridade, né? E eu fui feliz sendo professora, orientando pessoas, e eu achei bom. A saúde está boa? Tá boa. Porque ultimamente eu fui a médico de coração, porque meu pai morreu com 44 anos de infarto e angina, tudo de uma vez, morreu de repente. Aí eu fui, ele fez todos os exames, disse, por que foi que veio aqui? Aí eu disse, por quê? Ele disse, não, mas em proximidade não tem nada não. Eu tenho cuidado da minha alimentação, graças a Deus eu não tenho diabetes, que é uma doença perigosa, né, para a gente de idade. E não tenho contrariedade nenhuma, nem nada, pronto. Uma vida tranquila? Uma vida tranquila. A senhora já Ajudar o pensou? povo. A senhora já pensou na possibilidade de chegar aos 110 anos? Não, nunca pensei nisso, não. É exagero? É exagero. Pensei não. Não quero ficar muito velho demais, não quero logo ir embora. A senhora, eu estive conversando com as pessoas, a senhora tem uma mente, tem uma saúde mental espetacular. Graças porque leio muito. Faço palavra cruzada. É o exercício da mente, não é? Copio receita de cozinha. E nós queremos voltar aqui mais vezes. Costuro, não sei costurar assim, roupa, mas abanhado de lençol, fazer fronha, fazer pano de prato, faço para mim e para minha sobrinha, tudinho. Nós queremos retornar aqui mais vezes para novas entrevistas e mais novidades da sua vida. Se a senhora assim o permitir. Pode voltar. Dona Ione, nós temos que lhe agradecer por essa sua disponibilidade em nos atender aqui na sua residência e queremos estar mais vezes aqui. Para mim é uma alegria vocês, porque vocês todos para mim são os meninos. Muito obrigado, viu? De nada.